está junto comigo. Eu sou o Luzimani e esse é o programa Meta Mudança. Mais uma vez, bem acompanhado, estamos hoje aqui com a doutora Luzia Nunes. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje com um tema sensacional, porque nós vamos falar do inimigo chamado fracasso. Num mundo de sucesso, né, doutora? Num mundo onde o sucesso é cantado em prosas e versos, falar sobre fracasso, sobre esse grande inimigo do ser humano, se assim podemos chamá-los, né, os nossos fracassos. Eu tirei aqui uma definição muito boa já para te ir situando sobre o que é fracasso. Fracasso é conhecido vulgarmente por falta de sucesso ou um resultado adverso daquilo que pretendíamos. Falar em fracasso é sempre muito difícil. Por que esse estigma de não querer se falar sobre fracasso? Porque a expectativa que colocamos nas coisas, né? E nós queremos sempre que as coisas fluam da maneira, do modo como a gente organizou, como a gente pensou, e quando isso não acontece, aquele projeto a gente diz que fracassou. Talvez nessa sociedade que a gente vive, é uma sociedade onde a competição é algo que flui muito rápido. Nós vivemos num mundo competitivo demais. Conceito de sucesso e fracasso é muito difícil de analisarmos, né? Porque às vezes o que é fracasso para uma pessoa, o fracasso interior, na verdade não é fracasso. Saber lidar com os fracassos da vida, eu acho que é o cerne da própria existência do ser humano, da própria vida. Sim, saber lidar com os fracassos da vida é que faz com que o sujeito chegue à vitória. Porque todos nós, todo ser humano tem os fracassos. Tem os projetos que não dão certo, tem as coisas que a gente imagina que vai ser e a gente corre um risco, a gente planeja, corre um risco na execução, já sabendo que aquilo ali tem uma chance, alguma chance de dar errado. E nós precisamos falar de fracasso, porque exatamente o nosso mundo, nossa sociedade está assim, porque as pessoas falam de sucesso o tempo todo. Só é valorizado quem tem sucesso, e a ideia de que aquele que está tendo sucesso em algumas áreas da vida dele, ele nunca tenha fracassado, ele nunca tenha tido problemas, e a verdade não é essa. O sucesso não é a ausência de fracasso. Exato. Então, por isso que o tema do programa ficou assim, quase que uma brincadeira, um inimigo chamado fracasso. Na verdade, o fracasso não é o problema. Algumas consequências advindo do fracasso é que verdadeiramente precisam ser encarados com naturalidade, encarados com... Quando não sabemos lidar com esse fracasso. Porque ele gera no ser humano alguns sentimentos, né? Como todas as questões da nossa vida geram sentimentos. Gera, por exemplo, o sentimento de inferioridade. Pois é, por isso que eu coloquei aqui quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque será que é o fracasso que gera a inferioridade ou é essa pessoa que lida mal com o fracasso ou com o insucesso, ela já tem dentro dela, já traz dentro dela um sentimento de inferioridade. Por conta de feridas emocionais da infância, do passado, que não foram tratadas. E aquilo, naquele momento, né, exala aquela dor, né? Então, poderíamos então ficar sempre questionando. Sim, aí sobre... Mas a inferioridade é uma característica. É uma característica, sim. É um sentimento muito peculiar gerado quando fracassamos em alguma coisa. Nos sentimos pequenos. Nos sentimos pequenos, menores. Menores do que os demais. Exato. Achamos que aquilo só acontece conosco e que nós fracassamos. O problema do sujeito é que ele não olha o fracasso como uma etapa ou um fracasso ali pontual. Algo temporal, né? Pontual e temporal. Não, ele olha assim, eu sou um fracassado.
De repente você fracassou numa área e você já diz, eu sou um fracassado, eu fracasso sempre, nada do que eu faço dá certo. Aí falando da inferioridade, a crença de que eu sou inferior aos outros que sempre são sucesso e eu sou um fracasso. Aí você vai ver, nossa, mas você é um fracasso? Não, alguma coisa fracassou, um projeto, outro. Mas e quantos que deram certo? E quantos que darão certo ainda, né? E a consequência desse sentimento de inferioridade é a geração daquela menos-valia, né? Aquele sentimento que coloca realmente a pessoa para baixo. Um outro sentimento muito interessante que muita gente começa a despertar e geralmente é produzido por um fracasso qualquer na vida é a culpa. O que é a culpa? É aquele sentimento que brota no nosso coração quando reavaliamos ou avaliamos um desempenho ou uma situação em que nós estamos e julgamos ele reprovado. Ou seja, nós nos tornamos juízes de nós mesmos, reprovamos a nossa conduta, a nossa ação, a nossa atividade ali, e esse julgamento traz a culpa. Em que mais a culpa pode estar influenciando até mesmo a questão do fracasso? Olha, com o sentimento de inferioridade, né? Aquele pensamento de que eu sou inferior e que eu fracassei porque eu sou inferior, então tem alguma coisa errada comigo, logo o culpado sou eu, entende? Então o sujeito nesse momento começa a fazer a autossabotagem. E quando eu começo a exteriorizar, falar a respeito disso, tá? De como eu sou culpada, de como eu sou inferior, eu começo a trabalhar para aquilo que eu estou dizendo, que eu esteja dizendo, que eu estiver dizendo, se cumpra. Então é um processo de autossabotagem, de autopunição. Então a culpa, ela traz muito isso, né? Eu tenho que me penitenciar porque eu não mereço, eu não sou merecedor daquele sucesso que os outros têm, nem de colher frutos, porque eles são melhores do que eu não sou capaz, eu não tenho condições disso, nem daquilo. Então, e quando eu penso que eu não tenho condições, eu começo a me autopunir. Aí é que entra a culpa. Então você veja que por isso que nós chamamos esse programa de um inimigo chamado fracasso. Porque ao fracassarmos em algum aspecto da nossa vida, seja ele sentimental, seja ele financeiro, profissional, é muito comum, nós geramos sentimentos. O primeiro sentimento foi a inferioridade, que gera o sentimento de menos-valia, ficamos preocupados, achando que o fracasso nos tornou menores, do que na verdade somos em relação às pessoas que nos cercam. Também gera culpa, que é quando nos colocamos no lugar de juízes de nós mesmos. Sim. Começamos a avaliar e olha, eu creio que quando nós nos julgamos, na maioria das situações, nos julgamos mais pesado do que o julgamento que vem de fora. E também provoca... Vira um ciclo de autopunição. O sujeito precisa se julgar pesado porque ele precisa sofrer, ele precisa se punir ali, por ele não ser esse sucesso que ele imagina que teria que ser, ou por ele ser esse fracasso que ele imagina que está sendo. Mas é importante ressaltar que na maioria das vezes isso acontece dentro da cabeça só do sujeito, não é a realidade, não é o que os outros veem sobre ele. É interessante. Então, e uma das consequências que vai levar tanto a culpa quanto a esse julgamento, quanto o sentimento de inferioridade é o isolamento. O isolamento social, não esse isolamento por causa de um vírus, mas o isolamento oriundo de um julgamento, de uma condenação. Até que ponto isso vai atacar ali a performance do indivíduo? Isso desenvolve, porque desenvolve dessa forma. Se eu me sinto inadequado, se eu sou inferior, se o sujeito se acha inferior, se ele se acha culpado de situações ruins, ele não quer estar no social, porque ele acha também que ele não é merecedor daquilo ali. Então, só que é um prejuízo muito grande, porque nós
nos espelhamos no outro e o outro também se espelha em nós. Eu sou o espelho do outro e o outro é o meu espelho. Então, por isso que o convívio social é importante. Então, esse sujeito, ele não vai para o social porque ele tem um sentimento de inadequação, de estar sempre fora do contexto, de estar sempre fora do grupo, de se sentir diferente do grupo social no qual ele deveria pertencer. Nós somos, por natureza, seres sociais, que precisamos de contato constante com o nosso semelhante. Ninguém nasceu para viver sozinho. E aí ele vai desenvolver timidez, fobia social. Vai desenvolver as fobias. Tudo isso. Sim, né? Porque se ele se isola nesse momento, vem as comorbidades. Comorbidade é tudo aquilo que vem junto, é comórbido. Então, vem timidez, depressão, fobia social, ansiedade. Vem esse pacote todo junto aí, porque ele está só. Eita. Bom, você já viu aí que realmente o fracasso pode ser chamado sim de um inimigo se olharmos por esse prisma, pelo que ele nos traz. Daqui a pouquinho, logo depois do comercial, nós vamos trazer para vocês ferramentas e dicas para vencer o fracasso. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Vamos lá, gente. Então, já fizemos uma análise desse nosso inimigo chamado fracasso e eu falei que nesse bloco nós traríamos para vocês algumas ferramentas muito boas para você superar esse nosso inimigo. Vamos fazer aqui um ping-pong. Você traz um e eu trago outro. Vamos falar. Dá uma dica importante para a gente fugir do fracasso. Bom, uma delas, sair da sua zona de segurança. A zona de segurança que a gente quer dizer aqui é esse único caminho que me levaria àquilo que eu gostaria de ser ou fazer ou estar. Então a gente vem dizer para você que existem outros caminhos. Caminhos diversos podem te levar a esse mesmo lugar que você tentou e não conseguiu por esse caminho. Você pode tentar por outro caminho. É aquela rodinha, né? Sair da zona de conforto, da zona de segurança, é tirar a rodinha da bicicleta, né? Porque quando a criança está aprendendo a andar de bicicleta, a gente coloca lá aquelas duas rodinhas e ela aprende a andar de bicicleta com as duas rodinhas. Mas tem uma hora que você tem que tirar as rodinhas. Se não tirar, ela não se desenvolve, ela não vai pegar outros caminhos, ela vai ficar sempre ali balançando e se apoiando na zona de segurança. Ou será que não é para gerar o cuidado e a pena de outras pessoas sobre ela? Pode ser. Deixa aqui
um alerta aqui, uma pergunta. Porque questionamento. Sair da zona de segurança, existem pessoas que se dizem fracassadas e que gostam de ficar com esse sentimento para inspirar pena nos demais, nos outros que estão perto. E a gente precisa olhar isso e ver se não está na hora de mudar, de sair dessa zona de segurança, entre aspas, porque de segura não tem nada, né? É uma zona perigosa. Verdade. Uma outra dica importante, uma ferramenta importantíssima, é deixar a automação, largar o automático. É verdade que nós temos muitos hábitos que são automatizados, fazem parte da nossa vida. Hábitos geram o automatismo, e isso não é ruim, isso não é errado, quando você facilita a nossa vida, né? Você já sabe que escova o dente, que você bota, então tem movimentos automáticos, mas a automação na vida como um todo, ela te tolhe, ela te prende, ela te deixa parado, e muitas das vezes o sucesso, o avançar, o sair da zona de conforto depende de você deixar o automatismo e fazer, e ir em frente, e seguir em frente. Para eu traçar o plano B, eu tenho que sair do automático, né? Eu tenho que sair da automação, porque me exige pensar e arquitetar outra coisa para fazer, para chegar de repente àquele mesmo objetivo que eu pensei em chegar. Eu preciso só em traçar o plano B é sinal que você já está visualizando a possibilidade de usá-lo, né? De usá-lo. Quando você não tem um plano B, significa dizer que você está automatizado no plano A. Se o plano A não dá certo, você para e começa a se sentir culpado. Ah, meu Deus, eu sou um fracasso. Não tem o plano B, não tem a reserva, não tem o avançar. Pessoas resilientes e flexíveis, elas nunca se sentem fracassadas, porque elas aproveitam as coisas e as situações, né? Vamos lá, mais uma dica aí. Dar um passo de cada vez. Isso é importante. É importante porque você não pode ver o quadro todo pronto, né? Normalmente a pessoa muito ansiosa, ela vai pelo final. E dar um passo de cada vez é muito importante, porque ela fala de cronograma, né? Ela fala de ordenar as coisas, ela fala de planejamento, fala de projeto. E isso é muito bom, porque me dá mais segurança. Se eu vou executar uma coisa, eu saber fazer pesquisa de mercado, o que eu vou precisar, o que eu vou gastar, de quanto tempo, de quanto de saúde eu vou precisar, de disposição, se é cabível para mim, para minha idade, para minha performance, enfim, é um planejamento. Né? Nós precisamos ter cuidado que em tempos de mídia social muito evidente na nossa vida, outro dia, por exemplo, eu vi um vídeo muito interessante de uma artista japonesa, oriental, né? Ela chegou e o vídeo mostra acelerado os passos dela criando a obra. Então ela pega um balde de tinta, joga sobre uma tela branca e depois coloca um ventilador para espalhar aquela tinta, e o processo é muito rápido, porque a mídia, o filme vai acelerando até a conclusão do quadro. Na real, ela jogou a tinta branca, ela esperou secar a tinta branca, ela esperou tomar consistência. Aquilo ali não foi feito em um dia, não foi feito em uma hora, não foi feito na velocidade que você e eu assistimos através da mídia. Então é isso que precisamos, dar um passo de cada vez. Não podemos querer viver nessa aceleração, né, que gera um sentimento de fracasso se a gente não consegue aquilo que está sendo mostrado para nós lá como uma coisa fácil de se fazer, mas que na verdade não foi fácil. Daí vem a outra dica importante: respeite o seu tempo. Perfeito. Todos nós temos um tempo, gente. Tem pessoas mais aceleradas, pessoas mais lentas, pessoas que entram, meditam, para, come, aglutina aquilo tudo até tirar uma conclusão. Então, respeite o seu tempo. Você, através do autoconhecimento, você já sabe qual o teu comportamento, qual a tua linha de ação. Então, respeitar o tempo é fantástico, é fundamental. Nada mais triste e desastroso do que você querer funcionar no tempo do outro, né?
e você se comparar com o outro. Inevitavelmente vai acontecer isso, né? Vamos lá, mais uma dica aí importante. Que é super importante, pense positivo, né? E ter uma atitude positiva e cultivar o otimismo. Isso é fundamental. Porque aquilo que nós falamos, a gente busca alcançar. Então a nossa mente, ela precisa ser tratada, no sentido dela ser pesquisada, dela ser lida por nós mesmos. E a gente mudar e ver que pensamento é esse que a gente está tendo. Se eu sou otimista e vejo o copo que está pelo meio, se eu vejo ele quase cheio, ao invés de ver quase vazio, então é muito bom, porque eu vou celebrar aquilo, vou dizer que bom que está quase cheio, e a minha mente vai trabalhar para rumo ao sucesso, porque eu vou me sentir uma bem-sucedida ali, porque eu vou começar a agradecer aquele copo que eu estou vendo meio cheio. Se eu vejo meio vazio, eu começo a me lamentar. Eu me sinto inferior de quem está com aquele um pouco cheio, mais cheio do que o meu, e começo a fazer o quê? A culpa, a autopiedade, a autopunição, a autossabotagem. E pensar positivo é importantíssimo nas etapas de mudanças, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é quando decidimos, quando entramos num projeto, eu não vou conseguir, eu não consigo, esse não aí, cara, esse não é tremendo. Vou colocar muita dificuldade, né? Isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu não tenho força, eu não posso. Então pensar positivo elimina todos esses nãos aí, gente. Começa a olhar e pensar positivo. É difícil, mas eu vou conseguir. Isso, e esse pensar positivo não é ficar no mundo da lua, abobalhado, achando que, sonhando um sonho impossível. É que tem pessoas que são muito negativas mesmo, que trazem da infância já aquela frase, porque eu sou negra, eu não vou poder, porque meu berço é pobre, eu não vou conseguir. Então são vários porquês, várias mentiras que a gente prega pra gente mesmo, é a autossabotagem, né? Que me atrapalha de chegar onde eu preciso chegar, onde eu desejo chegar. A autossabotagem é isso, eu não preciso de um inimigo, eu durmo com ele, que sou eu mesmo. Então a gente precisa refletir. E o outro ponto, né? Se conecte com as suas competências. Que é identificar-se com aquilo que você é capaz. O que são competências? São suas habilidades. E isso é muito importante porque não é a habilidade do outro, são as suas habilidades. Então eu não vou fazer uma coisa igual o outro faz. Mas eu vou fazer essa coisa, eu posso fazer tão bem quanto. E vai ter quem goste do meu jeito, vai ter quem goste do jeito do outro, porque assim, tem um público para todos os gostos, né? Digamos assim. E se eu não me conecto com as minhas competências, eu não sei do que eu sou capaz, eu não sei das minhas qualidades. Então eu começo a pensar que eu não as tenho e começo a olhar a competência do outro. Esse é o grande problema que nos atrapalha de avançar e de fazer as nossas coisas, tá? Das mais simples às mais complexas. Porque eu começo a olhar que o outro fez um arroz maravilhoso, um exemplo. O outro fez um arroz maravilhoso e eu não vou conseguir fazer um arroz igual ao dele. Mas eu posso fazer um arroz maravilhoso do meu jeito, ou então uma farofa, tá? É só um exemplo. Mesmo que o meu arroz não fique tão bom quanto o dele, mas a minha farofa vai ficar. Então a gente precisa reconhecer que a minha habilidade é de fazer farofa de repente e não de fazer arroz. Eu posso criar várias, de vários sabores, de vários jeitos, né? E é assim com outras coisas. Eu dei um simples exemplo, mas que pode alcançar as situações mais complexas da nossa vida. Isso é se conectar com a sua competência, com aquilo que você sabe fazer. Então é isso, gente. Sair da zona de conforto, da zona de segurança, deixar a automação, dar um passo de cada vez, respeitar o seu tempo, pensar positivamente, se conectar com as suas habilidades. Essas são dicas poderosas para você vencer um inimigo chamado fracasso. Foi muito bom ter estado com você aqui nesse nosso projeto de mudança, nesse projeto de ir além da mudança. Quero te convidar a algo especial, né? A nos seguir nas nossas redes sociais.
Me procure lá, PR Luzimânia Abdias, no Instagram, no Facebook, Luzia Nunes. Luzia Nunes no Facebook e no Luzia Psicocrescer no Instagram. Então você pode ir lá, nos procure, solicita, manda comentário, manda pergunta, tema, e a gente vai estar interagindo muito mais. E pelo WhatsApp aqui do Canal 21. Um grande abraço, tchau. Até mais, pessoal.